E lembro-me de um dia estar, se calhar ainda sou difícil hoje, não sei, mas lembro-me de um dia estar com a minha mãe, devia talvez ter os meus 8, 9 anos, e ela queria que eu fosse tomar banho, mas eu não queria, eu estava convencido que eu não precisava de banho, e não queria. Então ela lá tentou argumentar e não conseguiu, teve que ir buscar o cinto. Aí ela deu-me uma cintada uma vez, deu-me duas, e eu, como sou muito orgulhoso, ou como era, quis dar uma de fortão e realmente fui aguentando até à 10ª vez. Acredito que a minha mãe tivesse tido, talvez, dor no coração de ter que estar a fazer esse tipo de castigo. E se alguém visse, foi a única vez que a minha mãe deu-me com o cinto. Se alguém visse a minha mãe com o cinto naquele dia, ia pensar, nossa, mas que barbaridade, mas porquê tanta agressividade? Mas não sabiam era depois quem eu era, de facto. Será que nós hoje também podemos olhar para algumas passagens bíblicas mais complicadas de entender, onde Deus demonstra a sua justiça? Será que a justiça de Deus também está sempre associada à sua graça? Hoje vamos abrir sobre o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, e vamos meditar naquilo que foi o chamado de Ezequiel. Mas para entendermos o livro de Ezequiel, nós temos que entender quem era o povo, para quem é que ele falava, o que é que ele fez, o que é que o povo fez, etc. Antes de entrar em pormenores, quando vocês pensam em profetas que deixaram, de certa forma, algum peso no passado, nós pensamos talvez primeiro em Daniel, pensamos talvez em Isaías. O nosso pensamento, quando queremos destacar algum profeta, não vai imediatamente para Ezequiel, vocês concordam? Mas, curiosamente, Ezequiel viveu no mesmo tempo que Daniel. Também viveu no mesmo tempo que Jeremias. Quem era o povo daquele tempo? Naquele tempo, nós vamos meditar sobre algumas das práticas do povo de Judá, mas vamos entender que, ao lermos um pouco da história, lermos o livro de Reis, talvez, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, nós vamos entender que houveram 3 momentos em que os babilónios resgataram, ou 2 momentos em que resgataram para cativeiro os mais novos, os príncipes, etc. E numa terceira visita de Babilónia, não muito de cortesia, destruiu completamente Jerusalém. E agora pensamos em algumas passagens que vamos abrir e vamos ver que, de facto, Deus usou o povo babilónio para trazer a sua justiça ao povo de Judá, que é, de facto, o povo de Deus. Agora vamos entender o seguinte. Nós temos uma primeira data. Não se preocupem muito com as datas. Preocupa só em entender que houveram, de facto, épocas diferentes em que o povo de Judá sofreu o ataque dos babilónios. Nós temos a primeira data de 605. Temos depois, em 597, em 605, Daniel vai com os seus 3 amigos e muitos mais no primeiro cativeiro. Temos depois, em 597, mais um cativeiro. E aí vai Ezequiel. Depois temos, 11 anos depois, finalmente a destruição de Jerusalém. Agora vamos entender como é que isto se encaixa. Jeremias teve como chamado de Deus testemunhar ao povo que ficou sobrevivente à primeira, à segunda invasão e cativeiro, e teve como missão levar o povo ao arrependimento. Qual foi a resposta do rei Ezequias e do povo? Foi de rebelião, inclusive tentaram matar Jeremias, prenderam. Enfim, os profetas nunca tiveram vida fácil naquele tempo. Hoje, será que é muito diferente assim? Vamos tentar perceber isso. Vamos tentar perceber o que é que quer dizer isto, Atalaias. Vou ler novamente o versículo 17, capítulo 3 de Ezequiel, quem quiser acompanhar, em que diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisa-lo-ás da minha parte. Ora, atalaia era uma vigia, era uma posição de vigia que ficava nos muros de Jerusalém, e eles tinham que estar atentos àqueles que eram os ataques que poderiam, entretanto, vir. Se o vigia adormecesse, qual era a consequência? O povo era invadido, o povo era destruído ou o povo era atacado. Então nós temos agora uma primeira reação de Ezequiel. Ele hesitou. Ele não queria, de facto, responder a esse chamado, porque não era fácil lidar com o povo. Mas quando Ezequiel é chamado, ele já estava no cativeiro. Então reparem, nós temos um primeiro cativeiro, Daniel vai com os seus amigos. Temos um segundo cativeiro, Ezequiel vai com os seus amigos. E temos um terceiro, em que há uma destruição de Jerusalém. Ezequiel tinha como missão, já disse que Jeremias ficou sempre em Jerusalém. Essa era a missão de Jeremias.
Ezequiel tinha agora que converter o povo de Deus que estava no cativeiro a viver em Babilónia. E Daniel tinha como missão converter os reis, ou seja, a corte, os nobres. Então todos eles, Deus nunca fez nada por acaso. Jeremias de um lado, Ezequiel do outro, Daniel do outro. Todos com a sua missão bem definida. E agora vamos ver o que é que Deus transmite a Ezequiel para levar a mensagem ao povo. Que é uma mensagem que nunca é popular e todo aquele que quiser trazer mensagens ao púlpito ou lá fora, mensagens deste género, nunca vai ser popular. Talvez essa seja uma característica que Mateus 24 nos indica, versos 10 a 14, que os discípulos de Cristo seriam perseguidos antes da volta do fim. Ou seja, todo aquele que quiser abrir a palavra de Deus e defender até à morte a palavra de Deus não vai ser popular. Nós vamos ver agora o que é que Deus revela através de uma visão a Ezequiel. Acompanhe-me então no capítulo 8 de Ezequiel, versículo 1. E vamos passando por alguns textos e fazendo uma comparação àquilo que era Judá daquele tempo e aquilo que é a igreja dos nossos dias hoje. Então vemos, por exemplo, no verso 1, capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. Então nós temos a posição de Ezequiel, era uma posição elevada, ele era um sacerdote, quando ainda estava em Jerusalém, e manteve essa posição de destaque enquanto estava no cativeiro em Babilónia. Verso 2. Então olhei e eis uma semelhança com a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos e para cima, como o aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou por uma trança da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, porque ele estava na Babilónia, até à entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. O que é este ciúme aqui? Ora, nós temos então Ezequiel a ter uma visão do templo de Jerusalém. Nós já vimos numa pregação anterior que o santuário era dividido entre o pátio, ou o átrio, tínhamos depois o lugar santo e o lugar santíssimo. Concordam? Agora temos, na imagem, vemos no verso 4, as visões de Deus trouxe até Jerusalém e tínhamos então a entrada que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme. O que é que Deus estava a tentar mostrar a Ezequiel? Que na porta norte, por onde o povo normalmente sofria os ataques, estava uma estátua para ser adorada. Agora pergunto, Deus pediu para fazermos estátuas para adorar? Não. Acho que isso ficou claro, não é? No segundo mandamento. Mas era isso que o povo estava a fazer dentro da igreja. A ter na porta norte, na porta pela qual sofriam os ataques, eles colocaram um ídolo para adorarem e pedirem proteção contra os seus invasores. Primeiro problema, nesta visão da igreja. Porquê é que Deus está a mostrar esta visão a Ezequiel? Porque Ele vai ter que lhes explicar porque é que eles vão passar por tribulações. E agora vou fazer um parênteses, perdão. Não quer dizer que todas as tribulações que nós vivamos sejam resultado da nossa idolatria ou apostasia ou afastamento de Deus. Nós vivemos num mundo onde o pecado existe, onde a doença existe, onde a morte existe. E por conta disso, muitas das coisas que acontecem na nossa vida não quer dizer obrigatoriamente que seja resultado do nosso comportamento. Mas muitas delas são. E é isso que Deus vai mostrar a Ezequiel. O que é que o povo está a fazer que leva a que Deus vá trazer juízo sobre a casa de Israel, de Judá? Então diz no verso 4: E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Reparem agora o seguinte: nós temos agora a casa de Deus com a idolatria, mas ainda assim Deus está lá. Onde é que Deus devia estar? A glória de Deus devia estar no lugar santíssimo, correto? A glória de Deus, ou Shekinah, deveria estar sobre a arca da aliança que estava no lugar santíssimo. E então vemos no verso 4 que a glória de Deus ainda assim estava ali, por um tempo. Verso 5: Então me disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei, pois, os meus olhos para o caminho do norte, e eis que o norte da porta do altar estava esta imagem do ciúme na entrada. Voltamos àquela imagem de idolatria.
que traz ciúme a Deus. Vejam bem, Deus é um Deus ciumento. Porquê que ele é um Deus ciumento? Porquê que ele é um Deus que não quer que nós, sei lá, caiamos em idolatria? Quer ser único? Como? Quer ser único? Porque ele é o único Deus que pode satisfazer. Eu quero pedir uma imagem uma imagem que eu achei interessante. Eu raramente vou ao Facebook, de vez em quando vou lá para colocar algo no grupo dos Atalaias, mas eu vi entretanto esta imagem que vai agora passar, que representa talvez a idolatria dos nossos dias de hoje. Ou seja, a quem é que nós entregamos o nosso tempo? Nós temos aqui uma imagem, não sei se vocês conseguem ver bem, é um pequeno grupo de estudo da Bíblia. Estão todos a ler a Bíblia neste momento. Vocês concordam? Não estão. Esta era uma avózinha que queria ser visitada pelos seus familiares. E este da esquerda estava cheio de saudades. Mas entretanto está no telefone. A da direita diz que não vive sem a avó. No dia que ela fechar os olhos, ela não sabe o que vai ser dela, mas está no telefone. Os outros continuando por aí. Vejam bem, o telefone hoje, se for usado para ler a Bíblia, é uma bênção. Mas será que é isso que nós temos usado? Até mesmo trazer o telefone para a igreja e por vezes estar no Facebook na igreja? Será que isto provoca ciúme a Deus? Idolatria. Um dos grandes problemas do povo de Judá, mas que ainda assim é um problema nos povos de hoje. Eu vou só contar a vocês algo. Eu todos os dias ando de comboio, cerca de 40 minutos. E um dia fiquei chocado no comboio. Eu vi uma jovem a ler a Bíblia. Nossa! A ler a Bíblia? Como assim? Não estou habituado. Não estou habituado a ler ninguém a ver a Bíblia. Eu estou habituado a ver pessoas a jogar joguinho, ou a ler um livro que não tem nada a ver, ou enfim, ou a ouvir música, ou a ver séries. Há pessoas que já fazem filmes para ver no comboio. Mas eu vi uma jovem a ler a Bíblia. E enfim, ela devia ter os seus 20 e poucos anos. E eu tive que me segurar para não falar nada com ela. Porque eu estava tão feliz por ver alguém a ler a Bíblia que eu tive que me segurar. A minha mulher vai estar lá para mim. Mas segurar no sentido de elogiá-la. Trazer incentivo para que ela continue. É que ela não estava a ler a Bíblia com o telefone. Ela estava a ler a Bíblia com a Bíblia. E quando ela passou por mim, eu estava em pé, ela estava sentada. Quase que eu dizia, olha, continua. Quase, mas não disse. Mas orem por ela para que ela continuasse a ser testemunho vivo. De facto, hoje é muito bom gastar tempo com Deus, é muito bom. Mas, voltando aqui a Judá, verso 6, ele me disse, filho do homem, vês tu o que é que eles estão a fazer? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas tu ainda vais ver mais. Esta é apenas a primeira. Levou-me agora à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse, filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis que havia uma porta. Nesta visão, é como se Ezequiel estivesse a ser levado para ver aquilo que se passa na privacidade de cada um. E vamos ver o que é que ele viu na privacidade destes agora. Verso 9. Disse-me ainda, entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui. Entrei, pois, e olhei, diz Ezequiel, e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Quem é que pintava ídolos nas paredes? Egito. Egípcios, babilónios também, segundo a tradição. Então reparem, Deus agora levou Ezequiel, não mais agora na casa de Deus, mas levou-os para a sua privacidade. E eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer na nossa privacidade? É sério, não é? Porque na palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 estarei eu. E quando nós estamos sozinhos, Ele também está? Ele deveria estar, não é? Pois é, estaria sempre se nós não o afastássemos. E isto que eles estavam a fazer era idolatria também na sua privacidade. Então a idolatria já transitou da casa de Deus também para a sua privacidade. A quem é que nós estamos a dar o nosso tempo? Quem é o dono do nosso coração? Estas são as reflexões que nós temos que fazer hoje. E Ezequiel teve que levar esta mensagem ao povo de Deus. Reparem, Deus não disse a Ezequiel, olha, vai evangelizar lá fora. Deus disse a Ezequiel, meu querido, tu vais a ter que avisar o teu povo que está dentro. Vais ter que começar a evangelizar o teu povo. E ele deve ter ficado, mas
Vai ser fácil? Não vai. Por isso é que tu vais ter que dizer, e tudo o que tu disser da minha boca, vai ter que sair. Porque se não sair, vamos ver o que é que diz. Eu vou ter que pedir-vos para voltar ao capítulo 3. Vamos ver o que é que acontece se Ezequiel recusasse a fazer aquilo que Deus lhe pedia. No verso 18, ou 18, como dizem os brasileiros. Verso 18, capítulo 3. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas atenção, o seu sangue da tua mão o requererei. Isto é mais sério ainda. Ou seja, se eu vejo o meu irmão com feijão no dente e eu não lhe vou dizer, o que é que vai acontecer? Complicado, não é? Eu vou ter que pagar também esse sangue. Mas agora temos um problema. Para isso temos de ser humildes. As pessoas que estão no erro têm que ser humildes em ouvir e aceitar. E as pessoas que o fazem têm que fazer com sabedoria. Mateus 28, Jesus diz o seguinte, as últimas palavras aos discípulos, olha, eu vou, mas eu vou estar com vocês até ao fim dos tempos. Então, se Ele vai estar connosco, é porque Ele quer estar connosco. Esse é o desejo dele. Mas para nós estarmos com Ele, nós temos que nos entregar diariamente o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho a Ele. E quando, através dessa comunhão, por isso é que diz que Ezequiel tinha que ser preparado. Vocês não sei se sabem, o nome Ezequiel quer dizer o Senhor fortalecerá. Ele chamou Ezequiel, mas ele vai fortalecê-lo. Ele vai prepará-lo para levar essa mensagem. De uma maneira que o povo possa aceitar. Mas ainda assim, a aparência da missão de Ezequiel, se nós lermos todo o livro de Ezequiel, nós vamos ver que Deus pediu a Ezequiel algo impossível. Porque ele já lhes avisou, olha, meu querido, isto é o que está a passar. Isto é a consequência. E isto é o que vai acontecer. Eles vão mesmo ser destruídos. Capítulo 12 mostra o que é que iria acontecer ao último rei, Zedequias, que iria ter os seus olhos esvaziados, mas ainda assim, misericórdia de Deus. Ou seja, ele iria ser, Jerusalém iria sofrer destruição, os seus filhos iam morrer na sua frente, os seus olhos esvaziados, mas ainda assim levado cativeiro para a Babilónia, onde acabou, segundo o que nós lemos na Bíblia, por ter a misericórdia divina. Ou seja, reparem, a justiça sempre ocorre quando nós estamos em afastamento de Deus, em idolatria, em apostasia. Mas sempre Deus está interessado em reeducar. Eu disse no início que não é importante as datas, mas elas só têm importância para uma coisa. De primeiro cativeiro ao segundo cativeiro, nós temos 8 anos de diferença. Deus não queria que o povo tirar a proteção, a mão protetora do seu povo, para que eles fossem de novo atacados e levados como cativeiro. Deus não queria. Deu 8 anos para o povo se arrepender. O que é que aconteceu? O povo continuou em rebelião. Sofrem um segundo cativeiro. Dá-lhes agora 11 anos, desde 597 a 586 a.C., para que se arrependam. O que é que vai acontecer? Outra vez. Caíram em apostasia, caíram em desobediência. Ou seja, Ezequiel tinha a partir de uma missão impossível. Mas porquê é que Deus pede então que Ezequiel obedeça? Porque o segredo está na obediência. Eu queria que Ezequiel levasse essa mensagem para que o pouco que se arrependesse fosse salvo. O pouco. Ou seja, nós quando olhamos para alguém nos dias de hoje, nós temos a tendência a tirar uma fotografia instantânea. Ah não, falar de Deus àquela pessoa. Não vai dar. Ela não vai aceitar. Mas é isso que Deus diz para nós fazermos. Não. Deus diz, vai e eu vou-te fortalecer. Se a pessoa vai aceitar ou não, isso é outra coisa. Isso é onde eu entro. Tu tens que ir. Voltamos agora ao capítulo 8, para continuar então a ver o que é que Deus estava a mostrar a Ezequiel. E vamos agora ver verso 11. Ainda estamos a falar de idolatria, as imagens na parede, e eram 70 homens dos anciãos que estavam a fazer essas pinturas. Reparem, aqui Deus está a dizer, olha, meu amigo, tu já viste agora aquilo que se passa dentro da casa. Agora já te mostrei o que se passa na privacidade. Repara quem é que está na idolatria. Os anciãos. Porquê é que Ezequiel tinha que levar a mensagem ao povo de Deus? Porque os próprios anciãos estavam na idolatria. Será que nós hoje, só porque estamos aqui, estamos livres de tudo isto?
Será que eu tenho que agora sentir-me superior e se alguém quiser falar comigo, eu tenho que dizer, mas quem és tu? Não vês que eu sou um líder da igreja? Os líderes da igreja têm que ser humildes. Primeiro, para dar um exemplo, e segundo, para estarem sempre atentos para qualquer Ezequiel que Deus traga até nós para nos chamar a atenção. Porque quando Deus traz uma mensagem, é para reeducar-nos. Tal como a minha mãe tentou me reeducar, dada a minha desobediência. Doeu a sentada? Doeu. Já não me lembro. Mas, no entanto, fez-me uma pessoa melhor, certamente. Verso 12. Vamos ver agora verso 13, perdão. Vamos ao 14 agora. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte. E eis que ali estavam mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Ora, este Tamuz, não sei se vocês sabem, é o marido, ou acreditava-se na mitologia, que era casado com uma deusa chamada Ishtar, que é de onde vem a Páscoa apresentada pelo paganismo ao cristianismo. E Tamuz, curiosamente, era celebrado no dia 25 de dezembro. Interessante, não é? Será que isto faz-nos lembrar alguma coisa nos dias de hoje? As datas em que celebramos algumas festas? Ou que algumas pessoas celebram? Então nós temos aqui Tamuz, que era chamado Deus do Inverno. As mulheres choravam por ele, porque já tinha ido o tempo em que as vegetações davam fruto. E elas choravam pelo Deus Tamuz para que voltasse a primavera. Para que voltassem então as colheitas. Era isto que estava a acontecer aqui. As mulheres da igreja a pedir para um Deus fictício que a natureza fosse fértil novamente. Isto faz-me lembrar algumas vezes, quando nós temos problemas, tribulações, a quem é que nós recorremos? No que é que nós nos escondemos? É quase sempre nos nossos vícios. Reparem, uma pessoa que foi um dia alcoólatra, quando ele passa por problemas, onde é que ele se tenta refugiar? No álcool. E quase sempre, esses deuses que as pessoas adotam e cercam-se deles, são a razão pela qual vai sofrer ou problemas de saúde, ou problemas sociais, ou problemas espirituais. Quase sempre. Aqui vemos que, de facto, devemos levar as nossas tribulações, a nossa confiança, os nossos problemas ao único Deus vivo que pode operar nas nossas vidas. Concordam comigo? Verso 15. Então me disse, viste, filho do homem, vais ver ainda mais abominações do que estas. E levou-me agora para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos virados para o oriente. E assim, virados para o sol, adoravam o sol. Reparem, primeira abominação, um Deus na porta norte, uma estátua, um ídolo, na porta norte, onde eles queriam proteção. Segundo, na vida privada de todos os que estão dentro da casa de Deus, nós vemos vidas duplas. Nós temos que pensar que isto também é para nós, meus queridos. Não basta dizer que nós somos o Israel dos dias de hoje e pensarmos que por isso estamos salvos. Meus queridos, o povo israelita foi um povo rebelde e que, consequentemente, se afastava de Deus e caía na idolatria. Vocês querem ser o Israel de hoje? Procurem ser Ezequiel. Porque ser o outro lado da mensagem não é agradável. É o lado da idolatria. Então, nós vamos ver no capítulo 9 qual é a consequência de tudo isso. Mas vemos que as abominações elas eram graves, terminando com a adoração agora ao sol. Eu pergunto, porquê é que o cristianismo adora Deus no domingo? É, curiosamente, o dia do sol. Dá para lá do meu entendimento. Verso 17. Então me disse, viste, filho do homem, acaso é isto coisa liviana para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar a ira, e eles a chegar ao ramo do seu nariz, ao seu nariz. Verso 18. Pelo que também eu vou ter que proceder com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Agora eu pergunto, eu acabo de ler este verso, não li o resto, vou ficar confuso?
eu vou ficar confuso. Mas que Deus é este que agora não vai ter misericórdia? Eu pergunto, quantos anos de misericórdia Ele deu ao seu povo? Foram poucos? Não foram poucos. Foram muitos mesmo. Inclusivamente nós vemos noutra profecia de Daniel que houve 490 anos de misericórdia divina. Curiosamente, Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, que é curiosamente 490. A 490 tem, de certa forma, um significado para Deus, que representa a sua paciência. E agora eu pergunto-vos, e se Deus não castigasse? Ou, por outro lado, se Deus não retirasse a sua mão protetora e com isso o povo sofresse as consequências das suas escolhas, Deus poderia ser um Deus de justiça? Uma conclusão para os pais. Imaginem um pai que diz, filho, não faças isso, se tu fizeres isso, olha, este vai ser o castigo. E entretanto, o filho faz aquilo que não era para fazer. E agora eu vou lá, ok filho, olha, vou dar mais uma chance. E nunca castiga. Aquele filho vai entender o que é que quer dizer obediência? Não vai. Deus trouxe, foi Ele que influenciou os babilónios para virem até ali? Não. Deus simplesmente tirou a sua mão protetora. Há um episódio interessante, o povo saiu de Israel e passa 40 anos no deserto. A determinada altura, o povo, porque era muito difícil, começou a morrer de picadas de serpentes e escorpiões. Vocês lembram-se disso? Porquê é que isso aconteceu? Porque eles eram desobedientes. Mas, interessantemente, Moisés escreve que as serpentes e os escorpiões sempre estiveram lá. Mas ninguém morria quando eram obedientes. Quando não eram obedientes, Deus afasta. Aliás, não é Deus que se afasta, nós é que nos afastamos dele. E nós vamos ver agora, no capítulo 9, o que é que vai acontecer. Capítulo 9 de Ezequiel. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, chegai, vós os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens do caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um titeiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e passou para a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor, difícil ouvir isto, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram. Quem são os homens que suspiram? Eu faço uma pergunta. Ele está a falar daquilo que acontecia na casa de Deus. Concordam? Agora vai mandar alguém selar as testas daqueles que suspiram. Eu pergunto, existe no grupo da casa de Deus um grupo que se ofende com a idolatria dentro da casa de Deus? Um grupo que se ofende e que suspira pela falta de reverência na casa de Deus? Existe ou não existe? Existe, e há muito por isso. Mas depois existem aqueles que dizem, não, Deus não está a ver. Olha, o pecado, nós somos pecadores. Enfim, Jesus veio cá, Ele morreu por nós, e o resto agora está feito. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que me preocupar com o meu pecado, porque Jesus, Ele ama-me como eu sou. Vocês já ouviram um discurso destes? É esse o discurso que Deus manda a Ezequiel? De que nós devemos menosprezar o pecado? Se eu não menosprezo o pecado, eu amo o pecado. É que não tem meio termo. Não pode haver na igreja, custa-me imenso eu ver pessoas assim, relaxados. Não, Jesus já fez tudo. Ele aceita-me como eu sou. Ele criou-me como eu sou. Isto é aquilo que suspiram aqueles que vão ser selados e poupados da destruição de Deus. Porquê? Porque não se conformam e nunca vão se conformar com o pecado. Vão lutar até ao final das suas vidas para tirar o pecado da sua vida. No entanto, não deixaram de ser pecadores. Quantas vezes eu preciso pecar para ser pecador? Basta uma. Concordo? Nós, quando escolhemos fazer a vontade nossa ou do diabo, nós automaticamente tornamos pecadores. Mas já nascemos frutos do pecado. Nós já não nascemos com a tendência para o pecado. Mas só nos tornamos pecadores quando escolhemos fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Mas para eu entender o pecado, eu tenho que viver de acordo com aquilo que está escrito. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou saber aquilo que ofende a Deus.
Eu não vou saber como fazer a vontade de Deus. Eu não posso ser um atalaia se eu não ler a Bíblia. Porque quando alguém me fizer alguma pergunta, eu vou dizer, olha, eu acho que isso não tem problema. Olha, eu acho que não tem problema trabalhar ao sábado. E Deus sabe das tuas dificuldades. É só ali uma horinha do pôr do sol. Eu acho que não tem problema. Olha, eu acho que essa comida também não tem problema. Isso não te vai fazer mal. Então a nossa igreja caminha para sermos agora experts no achismo. E cada vez mais nós fugimos daquilo que Jesus usou. Assim está escrito. Quanto tempo temos nós dedicado diariamente ao estudo da palavra? Para que possamos ser fortalecidos e assim levar vigia aos nossos irmãos. Porque se eles se perderem, porque eu dei um conselho mau ou um testemunho mau, eu tornei-me pedra de tropeço. E como pedra de tropeço, o meu sangue vai cair naquele que me fez tropeçar. Se eu me perder. Vocês entendem o quão sério é isto? O quão séria é a mensagem que Deus está a enviar a Ezequiel para levar ao seu povo, mas que serve para mim e para você hoje? Aqueles que suspiram, verso 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não pouco o vosso olho, nem vos compadeceis. Matai velhos, eu nem vou continuar a ler o resto, porque eu nem gosto de olhar para isto. Mas esta é a consequência que irá cair sobre aqueles que escolheram conscientemente rebelar-se à vontade de Deus. Atos 17:30 diz-nos que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas quando temos conhecimento daquela que é o certo, daquela que é a vontade de Deus, arrependam-se. E o que é o arrependimento? O arrependimento é eu reconhecer que eu estava a caminhar num sentido errado. Opa, agora vou para aqui. É totalmente oposto. Se eu não virar de direção, eu não tenho perdão. Então, esse discurso de que, olha, enfim, Jesus já morreu, eu não tenho que me preocupar com isto. Ele morreu por mim na cruz. Meus queridos, Ele veio para nos libertar do pecado. E esse é o maior argumento de Cristo. Sabem qual é o argumento que eu uso quando eu falo com um ateu? É o poder transformador deste livro. Não existe um livro de filosofia que transforme vidas como este livro. Este conjunto de 66 livros tem essa capacidade. Porquê? Porque isto são palavras do Deus vivo, o único que transforma. E se Ele não transformar a minha vida, que eu digo que já o aceitei, mas eu não sou transformado, meus queridos, eu não vou para o céu. Olha, eu tiro os meus cabelos todos, se não acontecer. Já está quase. Porque isto é bíblico e não é um versículo. É toda a Bíblia que ela é harmónica nesse sentido. Toda a Bíblia mostra-nos que nós temos que fazer face e lutar e pedir pelo poder que vem do alto, que é o Espírito Santo, para que possamos ser vitoriosos no nome de Cristo naquela que era a nossa vida de pecado. Podemos cair? Podemos. Nós vivemos num mundo imperfeito. Nós temos uma natureza imperfeita. Mas se cairmos, o povo salvo sabe o que é que tem que fazer. E ele suspira imediatamente e diz, Senhor, perdoa-me. Acabei de ter um impulso de fazer algo que te desagrada. Mas perdoa-me. E ele tem no seu coração o desejo de não voltar a cair. Agora, uma pessoa que vive continuamente em rebelião, meus queridos, isso é bíblico. Assim está escrito. E não tenho qualquer problema em dizer, não está salvo. Capítulo 10. Nós vamos ver agora uma coisa triste. Nos versos 4, capítulo 10. Então se levantou a glória do Senhor de sobre querubim e passou para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Reparem, a glória de Deus está agora a levantar-se. Para fazer o quê? Nós vamos ver, até o verso 19, e vamos ainda ver no capítulo seguinte, que a glória de Deus lentamente se levanta e começa-se a afastar da casa de Deus. Mas Ele não faz, tipo, vocês estão assim? Olha, já vem, tchau. Ele não faz isto. Ele vai parando várias vezes. Ele levanta-se e para. Ele levanta-se e para. Vocês sabem aquela sensação de ir visitar uns amigos, mas são aqueles amigos que vocês, se pudessem, estavam sempre com eles. E vocês começam a ver, já está na hora de ir embora.
Mas depois sentam-se outra vez e vão continuar a falar. E continua, e passou mais meia hora. Epá, olha a hora, pá. E estão assim, passam umas 3, 4 horas para te despedir. Vocês já passaram por isto? Eu já passei, felizmente. Tenho bons amigos. Era isso que Deus estava a fazer. Deus estava lentamente a afastar-se, mas dando oportunidade para que o povo se arrependesse. Para que o povo se voltasse novamente para Ele. E nós vamos ver, no capítulo 11, no verso 22 e 23, capítulo 11, verso 22 e 23. Então os querubins elevaram as suas asas. Quem são os querubins já agora? Anjos cobridores. Que faziam o quê? Estavam à volta da Shekinah, que é a glória de Deus, não é? Bom, só para relembrarmos. Então os querubins elevaram as suas asas, estando as rodas ao lado deles, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Reparem, Deus ausentou-se do lugar santíssimo, foi passando para a porta do átrio, foi passando para fora e foi lá parar ao monte do oriente. Vocês sabem que monte é esse? Sim, não? É o monte onde Jesus foi crucificado. E é o mesmo monte onde, segundo Zacarias 14:4, a Nova Jerusalém, o povo salvo, irá descer, em que o céu se irá abrir. E ali naquele vale, a Nova Jerusalém, a vida eterna, será então pousada. Então este monte do Oriente é de facto relevante. É um monte interessante. É um monte para onde nós afastamos com a nossa idolatria a glória de Deus, mas é o mesmo monte onde Jesus foi afastado e crucificado, e o mesmo monte onde a glória de Deus irá voltar. Meus queridos, que lições é que nós tiramos? Há muito mais coisa que eu podia falar sobre Ezequiel, mas eu hoje não quero falar muito, quero falar o suficiente. Talvez alguns de nós possam estar a passar por tribulações e não sabem o porquê. Doenças, problemas no trabalho. Muitas das coisas vão ser certamente consequência do mundo em que vivemos. Que é um mundo que é um caos, é um mundo que é, enfim... Um mundo condenado, que tem os seus dias contados. Mas muitas das coisas nós trazemos sobre a nossa cabeça. A reflexão que eu quero trazer hoje é que, tal como Ezequiel, ele percebeu que ele tinha uma missão impossível. Talvez alguns de vós já tenham entendido que a missão de evangelizar o povo de Deus é uma missão difícil. Mas é uma missão que tem que ser feita. Porque ela vai revelar a obediência que você e eu temos naquele que nos trouxe a missão. Não renuncie ao seu chamado só porque você vai ter dificuldades. Você vai passar por frustrações. Vai ter, inclusive, vontades, por vezes, de deixar a igreja. Ezequiel certamente deve ter pensado o mesmo. Nossa, durante muito tempo ele foi gozado. Olha, fanático Ezequiel. Olha, aquele é aquele que não faz isto, não faz aquilo. Anda a chatear-nos porque faz isto, faz aquilo. Mas ele foi selado, meus queridos. Tal como nós hoje estamos a ser selados. O selo exterior, nós vemos em Ezequiel 20:20 e vemos noutras passagens, que é a guarda do sábado. Esse é um dos selos. Mas o principal selo é a transformação do nosso coração. Mas para isso nós precisamos estar diariamente na igreja ou em casa, no trabalho ou na rua, sempre com o nosso foco bem definido. Quem é o meu Deus? Quem é o seu Deus? A quem é que nós entregamos o nosso coração e o nosso tempo? Nós temos também lições de como dedicar aos nossos filhos. Quando prometerem algo, cumpram. Porque senão os vossos filhos não vão entender, nem vão ter uma transformação de caráter. Nós também podemos aprender com Judá que só vale a pena vir à casa de Deus se Deus for o meu Deus. Mas não é só no sábado. É todos os dias. Só vale a pena também ter uma posição de destaque, tal como Zedequias, o último rei, teve, se for para trazer o povo para aquela que é a vontade de Deus.
seja quem você for, seja qual for a sua função, Deus tem um chamado para você. E o seu chamado começa pelo seu lar, passa para o seu trabalho e termina na igreja. Daniel teve que estar junto aos reis, Jeremias junto ao povo rebelde e Ezequiel no cativeiro, na Babilónia. Nós estamos na Babilónia. Nós não estamos. A primeira música que eu escolhi não foi por acaso. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem e perdemos tempo e recursos com bens materiais, preocupados com o que vamos vestir, preocupados com aquilo que vamos ter de carro, de casa, de trabalho, preocupados com tudo, menos com o tirar tempo para Deus. O único que nos pode salvar. Como povo adventista, nós temos uma missão. Nós temos uma missão de levar um testemunho vivo com o nosso comportamento. E muitas vezes afastamos as pessoas das igrejas com a hipocrisia. Porque pregamos uma coisa e vivemos outra. É uma mensagem dura? É, mas eu não tenho outra. Enquanto for vivo, eu vou viver de acordo com este ideal. De ser um atalaia do Senhor. Preocupando-me em mandar o meu testemunho no meu lar, mas onde quer que eu esteja. Preocupando que quando eu estiver calado, o meu silêncio possa até testemunhar. Mas quando eu abrir a boca, que saia apenas, assim está escrito. Amém. Meus queridos, eu quero terminar e vamos cantar o último hino. Eu vou anunciar um hino, não preciso anunciar, porque eu quero deixar no vosso coração uma mensagem. Uma mensagem de que, no final dos tempos, diz que o amor de muitos esfriará. E quando Mateus estava a escrever este livro de Mateus 24, versos 10 a 14, diz que os discípulos serão perseguidos. Eu quero que vocês pensem na pessoa que está ao vosso lado. E pensem, eu vou trair esta pessoa ou eu vou ser traído por ela? Eu vou trair esta pessoa ou eu vou ajudá-la? Não se preocupem se a pessoa que está ao vosso lado ou num banco de trás é uma pessoa que, enfim, já teve um comportamento incorreto para convosco. Nós temos, com o nosso exemplo, trazer essa pessoa para os pés de Cristo. Trazer essa pessoa, com o nosso exemplo, trazer essa pessoa para mais próximo de Cristo, para que possa estar selado para a salvação. Eu quero que, ao cantarmos a última música, nós possamos dar as mãos e possamos ser aquilo que Jesus quer. Um povo só, um comportamento só, um povo unido. Então pensem, a pessoa que está ao vosso lado um dia vai precisar das suas palavras, um dia vai precisar do seu exemplo. A resposta que você dará será qual? É disso que eu quero que vocês pensem, enquanto cantamos o último. 300